Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do primeiro verso, diz assim, tem como título ali, né? A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Queridos, esse texto que nós já refletimos ali a semana passada, ele retrata ali o início de um processo de cura de Naamã, o comandante do exército. Era alguém, como o pastor falou na semana passada, alguém com uma patente alta, alguém que tinha um cargo, né, muito importante e que fora curado. Aqui, na verdade, retrata o início do processo de cura de Naamã, né? O texto que nós acabamos de ler, ele diz que ali durante uma invasão das tropas da Síria, uma menina israelita, que foi a mesma personagem que usamos na semana passada, uma menina israelita foi levada cativa, ou seja, ela foi levada presa como escrava, né? E nós vamos focar exatamente ali também na vida dessa menina, que a Bíblia não vai trazer muitos detalhes, mas a postura e aquilo que ela fez a partir daquilo que aconteceu sobre a vida dela, pode nos ensinar, como igreja de Jesus hoje, muitas lições que eu queria compartilhar com você. Amém? O tema da mensagem, para você que talvez vai anotar, é: seja um instrumento de bênção. Diga comigo, seja um instrumento de bênção. Nós começamos o culto cantando uma canção que fazia muito tempo que eu já não ouvia, e logo quando eu cheguei na igreja ela era ministrada com mais frequência, que ela vai dizer: eu quero ser uma bênção para você. A missionária Marta fez algo muito interessante e desafiador para nós, porque hoje nós perdemos um pouco dessa essência de expressar aquilo que Cristo fez enquanto esteve nessa terra, que é expressar o amor de Deus, né, através dos olhos, através das palavras que saem da nossa boca, bem como também através das nossas atitudes. E aquilo que nós cantamos no início é o que eu quero trazer como temática para a gente refletir nessa noite. Seja um instrumento de bênção. Né? O texto que nós acabamos de ler, como eu disse, ele retrata ali uma invasão que começa com o exército sírio, né, sobre o povo ali de Israel. E uma menina israelita, ela é levada cativa. E com certeza, queridos, eu imagino que era uma menina assim como eu, assim como você, uma menina que tinha muitos sonhos, uma menina que tinha muitos projetos de vida, e que naquele momento foram interrompidos porque ela estava sendo levada como escrava, né? A gente tem hoje, por exemplo, o contexto que nós temos acompanhado entre Israel e Gaza, né? E aquela menina, ela foi tirada da sua realidade, ela foi tirada do seu mundo, ela foi tirada dos seus e levada para um ambiente até então por ela desconhecido, um ambiente até então que ela não sabia como seria, um ambiente que ela não tinha a menor ideia daquilo que esperava por ela. Mas me chama muita atenção, mais à frente, o que essa menina fez com aquela circunstância, com aquela situação que ela foi colocada. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, né? A menina, ela era uma improvável. Diga comigo, improvável. Ela era improvável, sim, mas
O que me chama a atenção no texto é que ela se recusou a passar pela vida sem viver um propósito. Ela se recusou a viver todo aquele cenário que ela foi incluída, sem usar aquilo como propósito de vida sobre a vida dela. Todas as condições adversas que estavam acontecendo com ela não foram capazes de apagar, de ofuscar a ousadia e a coragem daquela menina. Eu penso que, queridos, o tempo que nós vivemos é um tempo em que eu e você precisamos aprender a agir como aquela menina agiu naquele momento. A palavra do Senhor diz que a natureza criada, a terra criada, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí eu queria chamar a sua atenção que nós estamos vendo o cenário lá fora de que, de fato, a terra está aguardando, está sedenta pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? A igreja de Jesus. Amém? Não se trata de denominação, mas se trata daqueles que já foram tidos como filhos, né? Aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E toda vez que eu penso nesse texto, quando Paulo fala sobre isso, a terra aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Eu me pergunto, aonde estão os filhos de Deus? O que eu, Johnny, tenho feito para manifestar a presença de Cristo em todos os lugares onde eu tenho ido, onde Deus tem me permitido ir? Talvez você ou eu mesmo possa questionar, mas eu não tenho razões, né? Tudo aquilo que me aconteceu não me dá motivos para eu manifestar o amor, como nós vimos a semana passada, para eu manifestar o perdão. Tudo aquilo que me aconteceu foi algo que me feriu muito, foi algo, né, que me atingiu num ponto muito profundo e eu não consigo manifestar. E aí eu quero usar essa menina como exemplo porque ela foi tirada do seu contexto, ela foi tirada ali, digamos, da sua zona de conforto, ela foi tirada ali da sua realidade e enviada como escrava. Não foi nem como hóspede, como visitante, não, foi como escrava para um lugar totalmente desconhecido. Mas, diga comigo, mas aquela menina se recusou a viver a vida simplesmente por viver. Ela fez disso um propósito. E ela foi usada como um instrumento para a cura de Naamã. E o mais interessante, quando a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo, né, para confundir as sábias, o mais interessante é que, como o pastor falou semana passada, aquela menina israelita foi o próprio exército da Síria, ou seja, um exército contrário, inimigo. Me entendem? Amém? Que levou ela cativa, então ela estava ali teoricamente num ambiente inimigo, mas ainda assim ela cumpriu o propósito, ela cumpriu a sua missão de ser bênção no lugar onde Deus havia colocado ela. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Embora fosse uma escrava, aquela menina, ela influenciou o ambiente onde ela estava e não se deixou influenciar por ele. Eu creio que o tempo que nós vivemos, ele já aponta para a segunda vinda de Cristo Jesus. Amém? Mas, queridos, eu creio também que ele aponta para a necessidade da igreja ser mais ativa no sentido de manifestar a presença, a glória de Cristo Jesus em todos os lugares. Nós temos acompanhado aí, o mundo está sedento, o mundo está necessitado da presença de Deus. Muitos valores lá fora estão sendo distorcidos à luz da palavra de Deus. E nós, como igreja, temos feito o que para mudar essa realidade? Aliás, eu penso que, pessoalmente, uma opinião minha, talvez se você não concordar, eu continuo te amando do mesmo jeito. Mas eu penso que se a igreja tivesse cumprido a sua missão, ou se ela tivesse sido aquilo que ela foi chamada para ser, talvez o mundo não estaria nessa proporção que está hoje.
Porque o mundo só ganhou voz nos ambientes onde a igreja se calou. O mundo só ganhou voz nos ambientes onde a igreja deixou de estar presente. Amém ou não? E aquela menina, toda vez que eu olho para ela, para essa história, ela influencia o ambiente onde ela estava. Ela não se deixa ser influenciado por ele. Aí eu pergunto para você que me ouve, o que você tem feito para mudar o ambiente que está à sua volta? Talvez assim como ela, nós não estamos no mesmo contexto de sermos levados cativos para outro lugar, mas eu creio que Deus tem um propósito específico para a minha vida e para a sua vida. Amém ou não? Mas o que eu e você nós temos feito com esse propósito? Deus quer fazer de você um instrumento de bênção na vida das pessoas. Quantos creem? Diga amém. Agora fala para quem está do seu lado. Meu irmão, minha irmã, Deus quer usar a sua vida como um instrumento de bênção na vida das pessoas. Sabe, queridos, a gente não precisa ir muito longe para fazer isso. Eu trabalho todo dia com gente, com pessoas, atendo todo dia, né? Eu gosto de usar isso porque faz parte da minha rotina diária de trabalho. Atendo pessoas de vários tipos, de várias personalidades diferentes. Uns mais dóceis, outros mais educados, outros mais, às vezes, um pouco agressivos. Mas toda vez que eu vou lidar com essas pessoas, eu lembro exatamente disso. Por que Deus me colocou ali naquele lugar? É um lugar, obviamente, que garante ali, né, que contribui para o meu sustento diário, da minha casa, da minha família, sim, mas não é só isso. Eu estou ali para manifestar a presença de Deus sobre a vida das pessoas. Então eu tenho a obrigação e o dever de refletir Jesus em tudo aquilo que eu digo, em tudo aquilo que eu faço, a maneira como eu expresso. Às vezes eu vou atender alguns clientes que estão bem bravos, né? E às vezes me ofendem com algumas palavras, algumas expressões, e eu poderia me permitir ali ser influenciado pelo meio e revidar. Mas eu não faço isso porque, primeiro, ali eu não sou só um colaborador, ali eu sou um filho de Deus. Vocês estão me entendendo, amém? Ali eu estou plantado para ser um instrumento de bênção. Por mais que às vezes a vontade humana é a gente devolver na mesma moeda, né? O mundo ensina isso para nós, olha, se vingue, né? Se devolva na mesma moeda, mas aí quando eu vou para a palavra de Deus, ela é totalmente oposta, porque Jesus, quando esteve aqui, ele disse, olha, se alguém bater na sua face, você tem que fazer o quê? Revidar, é isso? Não, vire e ofereça o outro lado da face. Só que quantos de nós hoje, cristãos, fazemos isso? A pior coisa que tem de se ouvir, não sei o que você pensa sobre isso, mas às vezes quando as pessoas comparam, né, alguma atitude, algum ato de um terceiro, e aí vem aquela famosa frase, né? A pessoa ainda diz que é crente. Você já ouviu isso? Ah lá, o irmão diz que é crente. E aí me remete aqui ao propósito na qual eu e você fomos chamados, amados. Aquela menina, a partir da experiência dela, eu quero dividir com você como eu e você podemos nos tornar um ambiente, um instrumento de bênção na vida das pessoas. Amém? Mas eu queria que você entendesse, se você entender apenas isso dessa palavra, glória a Deus, aleluia. Deus quer fazer de você um instrumento de bênção na vida das pessoas. Começando dentro da sua casa, porque talvez tenha pessoas ali que precisam conhecer Jesus. E eu sou totalmente contrário àquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Porque quem faz milagre é um santo só, é Cristo Jesus. Amém ou não?
Então Ele pode usar, como Ele já usou tantos outros, a mim e a você como um instrumento para abençoar aqueles que são nossos. E a partir disso abençoar o nosso trabalho, abençoar as pessoas na qual nós temos contato todos os dias. Mas como nós podemos nos tornar um instrumento de bênção na vida de alguém? A primeira lição que eu queria destacar, olhando para aquela menina, o versículo 2 que nós lemos, ele diz: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. A primeira lição que eu queria destacar com você é: seja uma bênção no lugar onde você está. Diga comigo: seja uma bênção no lugar onde você está. Às vezes a gente cria na nossa cabeça que para Deus usar a gente, Ele precisa levar a gente lá para Gaza, lá para Israel, no conflito que está tendo lá, né, recentemente. Mas não, Deus quer usar você no contexto que você está inserido todos os dias. Amém? Então, a primeira coisa a aprender, o primeiro princípio para nós é: seja uma bênção no lugar onde você está. Amados, aquela menina, ela tinha tudo para pensar que aquele ambiente não era o seu lugar, sim ou não? Ela tinha tudo ali para pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? Ou talvez, meu Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Né? Por que o Senhor não trouxe o irmão A, o irmão B? Por que tem que ser só eu? Não, aquela menina, embora ela tivesse motivos e razões para questionar, para entender que ali não era o seu ambiente, ali não era a sua zona segura de conforto, mas ela entendeu que onde Deus a colocou, ela precisava ser bênção, ela precisava fazer alguma coisa. E eu olho para ela, eu vejo aquela menina como uma verdadeira missionária na casa de Naamã. Amém? Então, queridos, nós precisamos parar de reclamar com Deus todos os dias. Senhor, por que esse trabalho que o Senhor me deu está sufocando a minha vida, né? Tá me tirando a paz, o sossego. Ao invés disso, tentarmos, buscar em Deus o propósito no qual Ele nos plantou, aonde Ele nos plantou, porque Deus não faz nada por acaso. Amém? Você entende isso? Não existe acasos para Deus. Mas eu preciso, a partir disso, criar um entendimento de ser um instrumento de bênção no lugar onde eu estou. Não, para ser bênção eu vou precisar ali me especializar, fazer talvez ali teologia, talvez ter um cargo específico. Não, Deus usa alguém improvável, como aquela menina era, para ser um instrumento de bênção ali no lugar onde ela estava. Lembre-se comigo que ela foi levada como escrava para aquele ambiente. Então nós humanamente entenderíamos perfeitamente se, assim como nós, ela questionasse, o porquê disso, o porquê daquilo, por que me tirou dos meus pais, por que Mas não, aquela menina, ela se torna uma bênção, uma verdadeira missionária no lugar aonde Deus a havia colocado. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, os lugares onde Deus tem te permitido ir, Ele deseja usar a sua vida como um instrumento de bênção. Amém? No seu trabalho, na sua faculdade, no seu hall de amigos e relacionamentos interpessoais, Deus conta com você. E atrelado às palavras de Paulo, a natureza, a terra criada está sedenta para que os filhos manifestem a glória e a presença dele. Amém? Mas irmão, o que eu vou dizer? O Senhor não falou para aquela menina,
O mais interessante aqui é a disponibilidade do coração. Aquilo que para nós não é nenhuma novidade. Mas o que o Senhor deseja é que o nosso coração esteja disponível para isso. Amém? O que eu vou dizer, o que eu vou fazer, é o Espírito Santo quem vai conduzir. E se for Ele quem direciona, Ele vai preparar todo o ambiente. Ele vai preparar a pessoa que vai ouvir, que vai receber. Às vezes você não vai precisar falar nada. Às vezes você vai precisar apenas ser. Ser a pessoa que Deus colocou ali. Amém? Amanhã é segunda-feira, né? Uma bênção. Quantos amam segunda-feira? Ô glória! Amém. Mas tem aqueles que já estão pensando, meu Deus, amanhã já é segunda de novo, né? Já tenho que ir lá enfrentar o trabalho de novo, aquelas pessoas de novo. Aí chega lá no serviço assim, carrancudo, né? Eu não sei vocês, mas eu acordo ali, eu sou uma pessoa bem introspectiva de manhã, gosto de tomar o meu cafezinho preto, mas não sou de muito conversa, muito assunto. Se me perguntar é sim, sim, não, não, né? Mas é o meu jeito, mas não distrato. Mas talvez ele vai chegar no ambiente, bom dia. Ah, bom dia, né? Só se for para você. Segunda-feira é bom dia. Às vezes eu ouço lá, eu repreendo em nome de Jesus isso. Todo dia é abençoado porque foi o Senhor que nos deu. Amém? E quantas pessoas queriam ter despertado naquele dia que Deus nos deu? Ou talvez quantas pessoas queriam estar no meu lugar e no seu lugar, lá no ambiente onde Deus te colocou para ser bênção. Outro dia eu atendi uma pessoa lá da faculdade aqui, a pessoa dizia para mim assim, olha, você precisa ir dar aula. E a gente tem a Lu aqui que dá aula há bastante tempo, Sérgio. E eu disse, olha, não está nos meus planos por enquanto, né? Eu até falei assim, ai, Deus me livre, não quero sala de aula não, né? Que a gente acompanha hoje como está. Mas se for do agrado de Deus levar para lecionar aula, quem sou eu para dizer, Senhor, eu não vou? Não, vou e vou ser bênção. Amém ou não? Quantos estão me entendendo? Se eu quero ser um instrumento de bênção, eu preciso começar a partir do lugar onde Deus me colocou. E dentro de casa é o primeiro ministério, amados. Né? Acordar cedo, dar um bom dia ali. Bom dia, dormiu bem, né? Abençoar aqueles que estão conosco, porque é a partir daí que nós vamos nos tornando o instrumento de bênção do Senhor. Amém? A segunda lição para se tornar um instrumento de bênção. Versículo 3. Não se deixe abalar com as decepções da vida. Um dia, versículo 3, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu fiquei pensando e talvez assim, tentando me colocar naquele cenário. Se eu tivesse sido levado, né, cativo, como escravo, para servir um povo que não era o meu povo, eu, humanamente falando, Johnny, teria questionado muito Deus. Não sei se você se identifica. Aliás, graças a Deus, Deus já tratou muito disso em mim, né? Da gente questionar o porquê. A gente tem que entender para quê que existe um propósito, amém? Mas eu me coloquei aqui com relação às decepções. Eu teria, né, ficado azedo com essa situação. Mas o mais extraordinário é que aquela menina, ela não permite que as decepções da sua vida ali azedassem a sua própria vida. E lembra comigo que ela tinha razões para fazer isso, sim ou não? Mas não, ela não deixou se abalar com as decepções que cercavam ela. Essa é a segunda lição. Porque às vezes a gente reclama tanto, às vezes a gente questiona tanto, e a gente não entende que Deus faz algumas coisas, aliás, todas as coisas, para um propósito.
Eu me lembro uma época da minha vida que eu estava desempregado e orei incansavelmente para Deus me dar um emprego. Orei, vinha na igreja, fazia, né, na época a gente tinha a Noite da Esperança, fazíamos, né, ali campanhas de oração, orávamos e nada, né? E aí um dia apareceu uma oportunidade, uma entrevista, e aí a gente enche o nosso coração de expectativa, não é assim? Poxa, agora parece que vai. E na época era para trabalhar lá na empresa onde a minha esposa trabalha hoje. Eu não namorava ela ainda, ou namorava, não lembro. Não, eu já namorava sim. Minha sogra está ali dizendo, ó. E aí eu fiquei assim com o coração bem cheio de expectativa, dizendo, obrigado, Senhor, porque vai dar certo. Fizemos a entrevista, passou na entrevista, fomos fazer o exame de áudio, né, audiometria, para daí todos os passos para começar. Fiz o exame e já estava ali planejando, né, o emprego como ia ser. E aí depois, 2 dias, acho que uns 3 dias depois, me ligaram. A gente precisa te passar o resultado da sua audiometria, né, do exame. E para minha surpresa, diz, nós não vamos poder te contratar. Tinha dado uma alteração, né, fruto ali, eu tive um acidente de bicicleta aos 10 anos e perdi uma parte da audição do lado direito. E por conta disso, não podia ser empregado. Aí, pasmem vocês, eu fiquei revoltadíssimo. E na época eu disse para Deus, olha, eu não vou mais ministrar louvor, porque na época eu estava à frente do louvor, não vou mais fazer nada com jovens. Eu vou terminar ali porque eu tenho responsabilidade, ou seja, sou obrigado a estar ali, mas o meu coração não vai estar inclinado para isso. Fiquei totalmente desanimado, desmotivado. E continuei fazendo, mas mais por obrigação do que por prazer em servir. E eu me lembro que a minha sogra foi uma das pessoas que me disse assim, olha, se Deus não permitiu que você entrasse, porque ali não é o seu lugar. E aí o coração tão ferido como estava, a gente não enxerga, né? E aí depois eu entendi, Deus me levou mais tarde lá, no Ministério do Trabalho, servi lá 3 anos, e foi uma bênção. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes algumas decepções vão chegar até mim e a você, e a gente não vai entender o propósito no momento. Estão comigo, amém? Mas, a exemplo daquela menina, eu e você não podemos permitir, não podemos deixar que essas decepções abalem a nossa vida, abalem a nossa fé e abalem o propósito que Deus tem desenhado para mim e para você. E é por isso que hoje eu entendo que tudo aquilo que Deus permite acontecer, a vontade permissiva de Deus, é porque existe um propósito. Então eu aprendi que ao invés de questionar, Senhor, por que não foi do jeito que eu queria? Senhor, qual é o propósito? Para quê? Porque daí quando nós mudamos a pergunta, nós começamos a entender o propósito e começamos a agir como um instrumento de bênção. Amém? A menina, como eu disse, ela poderia ali estar revoltada com a vida que ela estava levando. Ela poderia ali estar murmurando, reclamando da situação pela qual ela estava atravessando naquele momento. Ela tinha todos os motivos e razões para, entre aspas, como a gente fala hoje, chutar o balde. Mas ela não deixou-se abalar com as decepções da vida e decide, a partir disso, liberar graça sobre aquela casa onde ela estava servindo. Amém? Terceiro, para se tornar um instrumento de bênção, entenda que Deus usa pessoas fracas e improváveis. Diga comigo, aliás, simples e improváveis. Entenda que Deus usa pessoas simples e improváveis. Talvez você fale assim, por que eu?
Aqui tem a chave, o princípio. Uma menina, versículo 2b, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. A Bíblia diz que ela era apenas uma menina, né? Como eu disse no início, provavelmente ela era muito simples. Talvez ela não tenha ali tido a possibilidade de estudar da forma adequada. Talvez ela não tinha recursos, ela não tinha títulos, ela não tinha posições e status, mas ela tinha o principal, que é a presença. Posso ouvir um amém? Ela tinha o principal, que era a essência de Cristo. E foi isso que ela colocou à disposição daquela casa, para servir e abençoar, ser bênção naquela casa. É por isso que a terceira lição é: entenda que Deus usa pessoas simples e improváveis. Esse é para você que, de repente questiona: eu não posso fazer nada. Quem sou eu para Deus usar a minha vida? O que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Deus usou até uma mula, a Bíblia vai dizer. Ele pode usar a mim e a você, com certeza. Amém? A gente só precisa estar disponível, queridos. E se você olhar para os lados, tem muita coisa para ser feita. Sim ou não? A Bíblia diz que a seara é grande, é enorme, mas os trabalhadores são poucos. Entenda que Deus usa pessoas simples e improváveis. A Bíblia fala, amados, de homens comuns, de homens simples, sem instrução, que impactaram o mundo. Eu vou te dar um exemplo, abra comigo Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui nós temos o exemplo de Pedro e João, que eram discípulos de Cristo. Amém? Vamos voltar um pouquinho lá no passado. Pedro e João, você lembra o que eles eram? Escola dominical? Pescadores, não é isso? Pescadores, simples pescadores de peixes. E quando Jesus vai ali comissionar os seus 12 discípulos, Jesus chama Pedro, um simples pescador, sem instrução, sem status, sem recursos, sem títulos, para ser discípulos, para servir, para estar a serviço de Cristo e do reino. E aqui em Atos nós percebemos, se você for ler ali toda a trajetória, depois que vem a descida do Espírito Santo, a partir disso, aqueles homens se tornam verdadeiros instrumentos de bênção para aquelas pessoas que viviam ali naquela época. Um exemplo disso, se você voltar um pouquinho, quando Pedro está entrando ali na porta de Formosa, o texto vai dizer que tem ali um paralítico pedindo esmolas, e aí Pedro diz para ele o quê? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E aquele homem foi curado, sim ou não? Porque a essência, a presença de Cristo vale mais do que qualquer título, do que qualquer cargo, do que qualquer status ou recursos que eu e você possamos ter. Amém? A Bíblia fala de homens comuns, mas que se colocaram à disposição para servir e se tornaram instrumentos de bênçãos. Então, quando de repente você pensar, meu Deus, eu não sei falar, Eu não sei falar, eu não sei pregar. Deus quer usar a sua vida, quem vai fazer a obra é Ele.
E como eu disse, na maioria das vezes a gente não precisa nem falar muita coisa, queridos. Aliás, hoje em dia, no contexto que a gente está vivendo, as pessoas não querem ouvir mais sermões. Eu e você, filhos e filhas de Cristo, né, cristãos, nós somos a Bíblia que as pessoas lá fora estão lendo hoje. Entendem isso? Amém? Então é a minha vida, é a minha conduta, é o meu testemunho, é a forma como eu caminho, é o que sai da minha boca, é aquilo que eu ajo e reajo, é isso que vai impactar ou não a vida das pessoas. É isso que tem o poder ou de atrair definitivamente a pessoa para Cristo, ou também de afastá-la completamente. É por isso que nós precisamos estar cheios de Deus todos os dias. Cheios de Deus. Como eu falei, às vezes você não vai precisar falar, mas você vai saber ouvir, né? Às vezes ali no meu trabalho, eu trabalho como psicólogo, eu ouço muitas coisas. E quando Deus me dá a oportunidade ali, eu posso falar, mesmo que rapidamente, alguma coisa que eu tenho certeza que vai mudar o dia de alguém. Eu me lembro, no ano passado, eu atendi uma senhora, ela estava assim, uma pessoa totalmente transtornada. E ela dizia para mim, numa circunstância que estava vivendo, olha, eu vou sair daqui e vou me atirar no primeiro caminhão que passar por mim. E aí, na época, eu disse para ela, levantei e peguei um copo de água, disse para ela, se acalme, né? Estou aqui para te atender, para fazer o que for possível para ajudar, mas quiete seu coração que tudo tem uma solução. Eu disse para ela, olha, se apegue com Deus, porque Ele é aquele que não perde o controle de nada, absolutamente nada. Somente isso eu disse para aquela mulher. Aí ela voltou 8 meses depois, eu nem lembrei dela, e ela disse para mim assim, olha, eu só vim aqui te agradecer. Porque por causa daquilo que você falou, eu não tirei a minha vida naquele dia. E ela disse para mim, e eu percebi quando eu entrei aqui que as suas palavras me transmitiam uma paz muito grande. E eu não disse assim, no meu entendimento, nada demais. Né? Eu tenho que atender bem, ser educado, ser simpático, faz parte da minha função, mas porque eu sou filho de Deus também. Amém? E quando ela volta e diz, olha, por causa daquilo, hoje eu posso caminhar livremente, sem culpa, porque eu não tirei a minha vida naquele dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus quer usar você da maneira simples que você fala, da maneira simples que você se comporta, né? Mas Deus quer usar porque sempre vai ter um irmão, uma irmã que precisa ouvir, que precisa de um abraço, que precisa de um bom dia, que precisa de algo que eu e você, Igreja de Jesus, temos para dar e oferecer. Então amanhã, segunda-feira, quando você despertar, a primeira coisa diz, bom dia, Espírito Santo, obrigado, porque eu acordei mais um dia. E já abençoa, já começa ali abençoando o seu dia. E quando chegar no serviço, seja a pessoa mais simpática que você puder ser. Talvez as pessoas vão dizer, aconteceu alguma coisa. Né? O que será que ele quer? E aí essa é a oportunidade para você dizer que Jesus abençoe o seu dia. Amém? 4, para se tornar um instrumento de bênção. O versículo 3 que nós lemos ainda. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele a curaria da lepra. A quarta lição, a quarta atitude é declare palavras de esperança. Diga comigo, declare palavras de esperança. Irmãos, como nós precisamos disso nos dias de hoje.
Profetas de boas novas de salvação, que salvam, que libertam, que restauram, que vão curar a vida das pessoas. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de compartilhar caos. Sim ou não? Tragédias, notícias ruins, mas a gente tem uma grande dificuldade de compartilhar aquilo que é bom. Aquilo que vai gerar vida, aquilo que vai gerar esperança na vida das pessoas. Aquela menina aqui no versículo 3, ela declara ali uma palavra de esperança sobre Naamã. Primeiro, aliás, sobre a sua esposa, né? E depois sobre Naamã. E lembre comigo que para a medicina da época não tinha solução o caso de Naamã, sim ou não? Não tinha o que fazer mais. A sua doença era uma doença incurável. Mas aí me chama a atenção que havia dentro daquela casa uma menina simples, improvável, que estava ao seu serviço, que quando soube da doença fatal de Naamã, aquela menina declara uma palavra de esperança para ele. E ela diz, olha, se o meu Senhor procurasse o homem de Deus, o profeta de Deus lá em Samaria, ele com certeza curaria ele. Olha a convicção dessa menina. A partir dali acende, né? Quando ela diz para a esposa de Naamã que ele procurasse o profeta que estava lá em Samaria, a menina estava liberando para ele ali uma palavra de esperança com a certeza de que o seu Deus tinha poder para curá-lo. E eu quero trazer essa responsabilidade para mim e para você, sabe por quê? Hoje a gente tem medo de liberar palavras de esperança para as pessoas. E Jesus, ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, sim ou não? E por que a gente não faz? Aquela menina, queridos, ela correu riscos. Lembra comigo que ela estava num ambiente inimigo, sim ou não? Ela correu risco, né? Ela não sabia o impacto que teria aquela palavra, a forma talvez como eles iam entender isso. Mas, acima disso, ela não se calou diante da convicção de que Deus faria o milagre na vida de Naamã. Isso só age assim quem tem a convicção de quem Deus é. Quem conhece o Deus que busca e que serve. E aí quando aquela menina diz para a senhora, olha, fala para o meu senhor, para ele procurar o homem de Deus que está lá em Samaria, que o meu Deus vai curar ele. Aí eu queria que você desenhasse o cenário, falar isso para alguém que já tinha esgotado ali talvez todas as possibilidades, não é um risco? Sim ou não? Estão comigo, amém? Mas aquela menina tinha convicção de que Deus colocou ela ali para um propósito específico. Primeiro, entender isso. E mais do que isso, ela tinha a plena certeza de que Deus tinha poder para curar aquele homem. Como eu falei no início, queridos, por muitas vezes a igreja esteve calada, omissa, diante de tantos cenários que nós estamos vivendo hoje. Hoje a gente tem que ter cuidado, né, no que falar, da forma que falar, porque senão a gente pode ser preso. E a Bíblia nos alerta sobre isso, sim ou não? Mas aí é mais conveniente eu não perder o amigo tal, é mais conveniente, né, eu não criar uma situação e concordar com aquilo que o mundo quer que eu concorde e engula lá fora. Sim ou não? Mas eu creio que é tempo de nós nos levantarmos como profetas de esperança. Amém ou não? Homens e mulheres que vão gerar esperança para esse povo que está sedento lá fora. Homens e mulheres que vão dizer assim, ó, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória,
é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Mas às vezes o que a gente faz? Não tem jeito, né? Não tem mais solução. Quando não, a gente fala, meu parente morreu disso, né? E Deus nos chama para nós sermos um instrumento de bênção em todos os lugares que Ele nos tem levado. Amém? Porque quem faz não sou eu, não é você, mas quem faz é o Espírito Santo a partir da nossa disposição. Declare palavras de esperança. Então amanhã começou uma nova semana hoje já está indo embora, mas a partir de amanhã você pode colocar isso em prática. Começar a declarar palavras de esperança sobre a vida das pessoas que trabalham com você, que moram com você, que você tem contato todos os dias. Você vai ver como o ambiente vai ser diferente, porque aonde a presença de Jesus chega, Ele transforma os ambientes. Amém ou não? Ele muda a realidade das pessoas. Foi isso que aquela menina fez dentro daquele ambiente. Ela libera ali uma palavra de esperança, e é aquela palavra que vira uma chave para Naamã e sua esposa, e ele vai depois ao encontro do profeta, sim ou não? A gente vê ali uns atalhos no meio, mas ele é curado, sim ou não? Ele é curado a partir da palavra que aquela menina simples e improvável libera sobre a sua vida. E mais do que isso, sobre a certeza e sobre a convicção do Deus que ela cria e servia. Amém? É isso que nós precisamos carregar para nós hoje, queridos. E por fim, 5, ainda no versículo 3, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Confie totalmente no poder de Deus. Confie totalmente no poder de Deus. Aquela menina, amados, confiava totalmente no poder de Deus para curar Naamã. É por isso que ela fala para sua senhora, se ele for ter lá com o profeta, né, com o homem de Deus que está lá em Samaria, ele vai ser curado. Aquele homem vai curar ele, porque a menina confiava totalmente no poder de Deus. Lembra comigo que ela estava vulnerável, né? Ela estava ali, ela tinha perdido, entre aspas, o controle da sua vida. Ela não tinha nenhuma explicação de Deus sobre por que aquilo estava acontecendo de alguma maneira na sua vida. Mesmo assim, aquela menina continuou confiando no poder de Deus. E perceba algo importante aqui. O mesmo Deus que a menina disse que poderia curar Naamã, é o mesmo Deus que havia permitido a sua terra de ser invadida, os seus pais ali, né, talvez de serem mortos, e ela ser sequestrada e levada como escravo. Mesmo Deus, sim ou não? Estão aí, amém? Mas o mais extraordinário é que isso não diminuiu a sua confiança em Deus, e ela pôde se tornar um instrumento de cura na vida de Naamã. Ela poderia pensar assim, talvez, como eu vou dizer para ele, olha, vai lá, que o meu Deus pode te curar? Porque daí talvez ele possa dizer, que Deus é esse, né? Que permitiu que você chegasse até aqui como escrava. Permitiu que a sua terra fosse atacada. Que Deus é esse? Sim ou não? Mas aquela menina, queridos, ela confiou e confiava plenamente no poder de Deus. E essa confiança fez com que ela se tornasse um instrumento de cura, de bênção na vida de Naamã. Aí aqui eu quero dizer algo importante para você que me ouve.
quando você não entender nada do porquê disso, do porquê daquilo, quando você não entender absolutamente nada, simplesmente confie plenamente no poder de Deus. Amém ou não? Sabe por quê? Ele não perde o controle de absolutamente nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele continua sendo Deus. Eu costumo lembrar sempre disso, né? A pandemia veio sobre nós, mudou radicalmente a nossa vida, né? De um tanto, mas ela não mudou quem era Deus. Ele continuou sendo o mesmo Deus. Quando você não entender nada, simplesmente confie totalmente no poder de Deus. E eu quero concluir. Deus fez, amados, daquela menina, a serva de Naamã, um instrumento de bênção, um instrumento de cura. Lembra comigo que ela era improvável, mas foi ali, através dela, que Naamã pôde experimentar o milagre da parte de Deus. Aqui, eu quero dizer algo importante, eu queria que você prestasse bastante atenção. Se você puder anotar, anote, porque há pessoas que só vão experimentar o milagre de Deus quando você decidir se tornar um instrumento de bênção nas mãos dele. Posso ouvir um amém? Há pessoas na sua vida que fazem parte do seu contexto de vida, que só vão experimentar o extraordinário de Deus quando você se decidir se tornar um instrumento de bênção de Deus. Aí eu pergunto para você, qual é a resposta que você vai dar hoje ao chamado de Deus para a sua vida? De que forma eu e você podemos ou vamos corresponder a tudo isso que nós ouvimos durante esse tempo aqui? Será que aquilo que cantamos aqui tem feito ou faz sentido para nós quando nós saímos lá fora? O que eu e você vamos fazer para corresponder ao propósito que Deus tem nos confiado como igreja de Jesus, para esse tempo que se chama hoje e agora? Amém? Amanhã eu faço, semana que vem eu convido. Você pode não ter tempo de fazer isso. Amanhã pode ser tarde, porque nós não sabemos a hora, sim ou não? Então, queridos, aproveitemos as oportunidades que Deus tem nos dado. E se torne um instrumento abençoador na vida das pessoas que Deus tem colocado ao redor da sua vida. Você é uma pessoa abençoada, sim ou não? Deus nos abençoa para nós sermos abençoadores também. Então, que possamos agir dessa maneira, seja uma bênção no lugar onde você está. Não se deixe abalar com as decepções da vida. Entenda que Deus usa pessoas simples e improváveis. Declare palavras de esperança e confie totalmente no poder de Deus. Amém?